Olá pessoal, vou gravar mais um vídeo curtinho aqui para fazer um alerta que hoje em dia, sobre as pesquisas da Terra, sobre o carbono 14, que se faz aí principalmente nos achados arqueológicos, hoje em dia a gente, quando lê ou vê um documentário, milhares de anos, bilhões de anos e por aí vai. Então é preciso a gente ser atento a essa questão desses milhares e bilhões de anos, porque é preciso a gente calcular as coisas direitinho, com razoabilidade. Por exemplo, eu tenho 64 anos, completado agora no dia 27 de setembro desse ano atual. Então, 64 anos, para eu chegar a essa idade, 64 anos, tem hora que parece que foi ontem, né? A minha infância até a data de hoje. Mas, na realidade, se você for viver esses 64 anos como eu ainda estou vivendo, é um bocado de tempo, né? É um bocado de tempo. Tanta coisa passou pela minha vida, né? Meus pais, perdi meus pais, parentes, tios, tias, etc. Amigos, não é? Lutei tanto para chegar onde eu estou. Então isso parece eterno, infinito, entre aspas, né? Então, quando se fala de bilhões de anos, é preciso a gente observar que não é pouco não. 1 milhão de anos é muito tempo, não é? Do mesmo jeito que a gente fala nesses bilhões de anos, a ciência hoje em dia calcula as distâncias em milhões de quilômetros, né? Fica a 3 milhões de quilômetros, 10 milhões, 20 mil quilômetros. É muita distância, não é isso? Quando a gente ouve essas naves, né, espaciais, por exemplo, essas sondas que levam X tempo, uma imensidão de tempo, percorrem uma multidão de milhares e milhares de quilômetros, não é? Do mesmo jeito que as velocidades, né? Por exemplo, um avião a 900 quilômetros, tudo bem, mas quando chega-se na parte de 1.700 quilômetros, etc. e tal, a gente vê que já ultrapassa até a barreira do som, segundo os cálculos dos cientistas. Então é preciso a gente ficar atento sobre essa grande quantidade, tanto de anos como de quilometragem, principalmente quando a gente fala aqui do nosso planeta, né? Tanto na área de arqueologia, com às vezes, essa contagem através do carbono 14 sobre determinado objeto, que eles classificam em milhares e milhares de anos. Então é preciso que a gente pense sobre isso, não é? Às vezes se encontra determinado material que a ciência diz foi colocado as pedras com carbono 14 e diz que isso aqui tem 20 mil anos, 30 mil anos ou até milhões. Então, depois da nova ciência, né, porque a antiga foi encoberta. Então, depois dessa nova ciência que se estabelece com a teoria da evolução, sempre eu faço assim entre aspas, para deixar a gente pensar que a teoria da evolução nunca foi provada. Até a data de hoje, eu não sei como provar
nunca vi ninguém prová-la, mas ela está aí, né? Essas distâncias, esses cálculos dessas distâncias, eu não sei como eles fazem esses cálculos, né? Então são coisas que a gente deve pensar. Não é aqui que eu estou falando de teoria da conspiração, não. Porque, na realidade, uma teoria de conspiração, ela deixa a gente a desejar, a pensar, não é? Não é à toa que existe. Então, essas teorias, às vezes, que a gente chama de conspiração, às vezes até para provocar na gente determinado raciocínio lógico, para a gente não seguir aquela velha história. Ouve, acredita, mas não pesquisa, não para pensar. E atualmente o ser humano realmente não pensa, né? Se ele vai fazer uma prova, ele estuda aquela matéria. Depois daquela matéria, de estudar e passar na prova, ele se esquece daquilo. Porque funciona como para decorar, na maioria das vezes, com raras exceções. Então é preciso que nós, seres humanos, devemos voltar a pensar, a raciocinar, a imaginar determinadas distâncias ou determinados tempos atribuídos pela ciência atual. Não estou sendo contra a ciência de um modo geral, não. Mas eu percebo que existem muitos exageros, tanto em datas como em distâncias, não é? Então é preciso que a gente esteja atento a isso. Era só isso que eu queria falar, para deixar vocês pensarem. Futuramente a gente desenvolve melhor esse tema, não é? Então vamos desenvolver esse tema com calma, devagarzinho, mas por enquanto fiquem pensando sobre isso que eu digo, não é? Às vezes você vê determinada coisa, determinada distância, um volume de anos, de milhares, de centenas de anos, ou de distâncias, né? Que não tem nem instrumentos para se medir essas distâncias, ou às vezes não tem nem instrumentos para se medir essa quantidade de anos. Por exemplo, a gente sabe que a medição sobre o carbono 14, ela não é perfeita, não é totalmente correta. Tem suas falhas. O cientista já mostrou isso aí. Fazem o quê? Suposições. Chega-se a determinado denominador comum, mas não quer dizer que aquela medição está corretíssima. Aí não deve bater o martelo, não. Calcula-se, imagina-se. É feita aquela história. Outro dia um cientista da NASA, há uns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, ele disse que havia no planeta Netuno, Plutão, muito gás metano, né? Eles calcularam lá gás metano. A gente sabe que o gás metano tem um odor fora de série, como diz a história. Quando se sente, a gente até corre de perto. Então é perguntar que material foi usado para calcular o odor desse gás metano no planeta Plutão ou Netuno, um desses daí. É só pesquisar nos anais da NASA que vai se encontrar aqui e acolá um vídeo falando sobre isso. Eu não sei se é 1 ano ou 2 que eu vi essa reportagem. Então é preciso a gente pensar nessas coisas, né? Que material, o que é que se usa para isso, né? Para dar essas idades, essas distâncias, simplesmente não avulso. Tem que ter uma coisa que seja provada cientificamente. Então, meus amigos, era só isso. Quem gostou desse pequeno vídeo, dá um like. Se não for inscrito, se inscreva. E aproveite quando se inscrever, toque no sininho para ficar recebendo outros vídeos. Eu hoje de tarde fiz um e agora estou fazendo esse. Brevemente farei mais. Até a próxima. Tchau.